esporte é educadora, informação educadora. Vem nessa onda, educadora, informação educadora. No esporte é educadora, 80 anos. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. É isso aí, 8h02, começa mais um programa Bastidores desta terça-feira. E olha, eu estou com grandes expectativas porque o assunto hoje é muito bom. Olha lá, gente, olha, o ao vivo. Renata, tudo bem? Tudo, e você, Nani? Quase não vi a Renata hoje, né, gente? Mas eu estava falando que o assunto é muito bom porque tem a ver com o social, tem a ver com o zelo, com o próximo. É isso aí, um trabalho muito bacana que é feito sobre várias mãos. Tem poder público, né? Tem entidade assistencial e tem também trabalho voluntário justamente para ajudar aquelas pessoas, Renata. A gente pode dizer que abnegadas? Perderam tudo, às vezes até a pessoas própria... que trabalham... Sim, mas essas pessoas perderam até a dignidade, né? E muitas vezes, Por que não é? Por que não, Nani? São pessoas que realmente estão à margem da sociedade, muitas vezes. Quanto preconceito, né? Quanto descaso, muitas vezes. E a gente está aqui para falar com pessoas que trabalham por elas, né? Para elas, para introduzi-las à sociedade. Afinal de contas, nós estamos falando de outros seres humanos e que merecem, né? Essas pessoas precisam ter oportunidade e o mínimo de dignidade para poder se reerguer aí, não é, Nani? Muito bem. Vamos já anunciar, então, os nossos convidados, Renata? Vamos começar pelo que está à minha Sempre esquerda. lembrando que este programa, né? Ele é patrocinado, claro, pela Gromos Elevadores, pela Bom Pastor e pela Medical. A gente vai contar um pouquinho mais aí ao longo do programa, que tem muita novidade, né, Renata? Bastante novidades. Aqui ao meu lado, quem não conhece, né? Acredito que poucas pessoas não conhecem. Muita gente conhece, né? Betinho Neves, que é da Missão Anjos da Noite e também atua pelo Ceprosom, não é, Betinho? Obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao estúdio da Educadora, no Bastidores, para falar de um assunto tão importante. Boa noite. Boa noite, Renata, Nani. Boa noite, Betinho. Aos amigos, Leonardo e Joyce. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Referências, né? Hoje a gente está no meio de referências aqui, então é um orgulho muito grande. Nossa, imagina, o orgulho nosso de poder falar com vocês. Vocês do jornalismo, a gente sempre acompanha, imparcialidade, sempre trazendo a notícia para nós. O Leonardo, que é um irmão, um cara que tem um coração gigantesco, só quem tá próximo dele sabe o quão parceiro é esse cara. E minha chefe, não posso deixar de elogiar a chefe, né? Não pode. A Joyce também, que conduz o Centro Pop com uma maestria muito grande, né? É um exemplo para nós também, no dia a dia aí a gente sempre tá junto, então é um prazer. Hoje eu tô muito à vontade no meio de referências, né? Tô muito feliz de estar no meio de vocês aqui. A gente que tá feliz. E viu, Betinho, você não pode deixar de falar da Joyce enquanto sua chefe, mas também a gente não pode deixar de falar dela enquanto pessoa também, enquanto uma batalhadora que a gente sabe que é a Joyce Campos Toniato, coordenadora do Centro Pop. Obrigada. E sempre nos atende também, sempre, né? A gente sempre recorre a Joyce, a gente que é da imprensa precisa de informações. E a gente critica muita gente do poder público, né? Os agentes públicos de um modo geral. Mas quando precisa elogiar e enaltecer o trabalho, a gente faz também, como é o seu caso, Joyce. Boa noite, obrigada por aceitar o convite de vir aqui. Viria a Leia Serrano, tão importante também nesse trabalho, nos projetos sociais, mas ela teve um imprevisto, né? Ela não pôde vir. E a Joyce, com certeza, é muito bem-vinda aqui. Obrigada, Joyce. Bom, boa noite a todos vocês.
eu venho aqui representar o Centro Pop e representar também o Ceprosom, na pessoa da Lé, que infelizmente não pôde vir. Mas eu não gosto muito do título de chefe, não. Olá, Parte Betinho. da equipe. Parte da equipe, né? Até porque eu aprendi muito mais com o Betinho do que ele comigo até hoje, eu tenho certeza disso. Até porque ele tem uma história, né, sobre a pessoa em situação de rua que é muito mais longa do que a minha. A caminhada dele é muito longa, né? E é um orgulho para mim estar aqui com vocês conversando, né? Aprendi tanto com o Betinho, também com o Leonardo no dia a dia. E nós somos parceiros nessa luta e em outras lutas também, né? É um prazer estar com vocês. Legal, Obrigada, Joyce. E Nani, também conosco aqui o Leonardo Marçal, que é da comunidade Valentes de Davi, a comunidade que ajuda, auxilia, né, os dependentes químicos. Muito obrigada, Leonardo, por aceitar também o convite de vir aqui ao Estúdio da Educadora. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço, né, a Nani, você, Renata, Betinho, não tenho o que falar. A Joyce... Da Joyce você tem o que falar? Menos ainda. Na realidade, a gente, como o Betinho falou, eu me sinto em casa, né? Nós vamos falar daquilo que nós vivemos, entendeu? Porque a verdade, né, não precisa ter consciência. Por quê? Porque todo dia eu vou repetir a mesma coisa. Então, não vão cair em ponto de interrogação nunca, né? A gente só vai falar daquilo que a gente vive no dia a dia. Então, para nós hoje aqui, eu acredito que vai ser um bate-papo, né? Como de costume. Todo mundo vai aprender hoje, Sim, né? é um bate-papo Isso aí. esclarecedor, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar depois, não é, Nani? Porque o vídeo vai ficar, a live vai ficar aí disponível, né? Nas redes sociais. Olha, todos falem no microfone e tal. O Neto tá chamando a nossa atenção aqui para que todo mundo, né? O nosso ouvinte, o telespectador também possa conseguir acompanhar o programa. O pessoal de cá vai ser esclarecedor e vai ser importante também para a conscientização das pessoas, né? Sobre as pessoas em situação de rua e também dependentes químicos. E você aí de casa que tem alguma dúvida ou tem algum comentário a fazer, fique à vontade, nos mande tanto pela live no Facebook, quanto também, não é, Nani? Pelo WhatsApp da Rádio Educadora. Que Bom, é a própria postagem, né, Renata, já rendeu bastante, né? O WhatsApp é o 992225124. Você pode mandar a sua pergunta, mas quando a gente colocou o assunto, você vê o apelo que tem, né? A gente vai ler as mensagens que a gente recebeu na página hoje também. E muitos elogios e muitas pessoas dando parabéns ao seu trabalho, Betinho. E a gente quer já começar esse bate-papo, né? Para quem ainda não conhece o trabalho de vocês, o que o Anjos da Noite faz e também a sua função pelo Ceprosom, né? Como servidor público, Como servidor público, como é o trabalho de vocês no dia a dia, principalmente agora, né? Inverno chegou. E aí tem muita gente que ainda bem lembra, né, que existem outras pessoas que não têm um teto, não têm uma casa quentinha, não têm o conforto do lar, não é, para se aquecer. Como é o trabalho de vocês? Bom, Renata, falando brevemente do Anjos da Noite aí. Olha só as imagens, né? Enquanto o Betinho vai falando, a gente vai mostrando algumas imagens desse trabalho. Legal. O Anjos da Noite foi um projeto que surgiu no ano de 2007. Eu ainda bem jovem, né, com 18 anos. Junto com um grupo de amigos aí, a gente decidiu fazer um almoço de Natal para moradores de rua, visto que era uma necessidade que não era tão atendida por Limeira, né? A gente via pessoas ajudando asilo, crianças, mas o morador de rua naquela época ainda era bastante defasado esse auxílio. Depois que nós fizemos esse almoço aí, sentimos no coração de começar a montar uma pastoral de rua para estar levando alimentação, cobertor. Nessa época não tinha albergue no município, não tinha centro de acolhida, então eram poucos locais que tinha de acolhimento, né? E nós começamos a fazer esse trabalho. Foi indo até que no ano de 2010, né, eu com uma vontade muito grande de poder ter um abrigo, porque a gente levava alimentação na rua, levava o cobertor, mas víamos que não era o suficiente. Falei, caramba, parece que eu tô mantendo esse cidadão, em vez de eu tirar ele dessa situação, parece que eu tô mantendo ele nesse local. Não tá legal isso, né? Eu queria poder dar algo a mais. Tirar ele dessa situação, reintegrar ele na sociedade novamente, ajudar no combate do vício aí, que a gente sabe que é uma luta muito grande. Aí com o auxílio do Padre Valdinei, na época, né? Padre Valdinei, que era da paróquia Santa Isabel. Aquilo acho que é o sonho de consumo de toda a igreja, né? Né? Ele Parque é demais, do Parque Parque Hipólito, Hipólito. exatamente. Então é um cara excepcional, meu irmão, um aconselhador. E falei pra ele, falei, padre, o senhor sabe que a gente tem um desejo muito grande de poder montar um abrigo para acolher essas pessoas que estão na rua, só que a gente não tem condições nenhuma, né? Não tem espaço, não tem... Falou, Betinho, para acolher também na igreja é complicado. Como eu peguei férias no finalzinho de 2010 para 2011 aí,
eu falei pra ele, então o senhor deixa eu trazer as pessoas meio período pro salão da igreja? Então eles ficam só meio período, depois eu levo eles pra rua novamente. Ele falou, Betinho, tô indo pra Bahia. Você não me deixa ninguém dormir no salão da igreja, não. Não, e foi exatamente o que você não fez. Você deixou. Não fez, né? O duro, que o meu melhor amigo, que é meu pai, né? Meu pai que cuida da igreja e tal, a gente também não aguentou. Como eu peguei os 30 dias de férias, a gente Seu pai embarcou na na onda. onda. Meu pai meu maior exemplo aqui na Terra é meu pai, né? Então, a gente começou a trazer essas pessoas meio período, a gente fazia um bate-papo, conversava com eles, servia almoço e devolvia eles pra rua novamente. Só que daí começou a incomodar também. Poxa, Beto, a gente fica meio período sem beber, sem usar droga, depois tem que voltar pra realidade da rua, que é cruel. Na rua a gente sabe como funciona, né? Pra você ali manguear, pedir um dinheiro, pedir uma comida, É um ou até mundo mesmo... cão, né? É então você terrível. tem que estar bem louco mesmo, porque pra viver essa loucura da rua aí é complicado. Aí eu comecei a deixar um dormir. 1, 2, 3, aí o padre voltou da Bahia. Falei, padre, eu fiz uma cagada aí. Né? Então, Preciso confessar, padre. Acho que eles já Vou fazer uma confissão, né? falei, ó, infelizmente a gente não aguentou, né? Tava frio também. Algumas pessoas a gente acabou acolhendo no salão da igreja. Falei, Betinho, lá na já ligaram pra mim na Bahia. Então já tinha Já estou Já tava sabendo, alguns já. fofoqueiros de plantão ali, já anunciou. E tinha algumas pessoas, mas falou, mas você tem minha bênção, se é esse o seu sonho. O salão da igreja está à disposição, tem que ver a questão do seu trabalho. Eu era encarregado de uma empresa, né? Falei, não, meu trabalho já decidi que eu vou sair, vou me doar pela vida voluntária há alguns anos aí. Aí depois a gente vê o que faz. Aí voltei na empresa, pedi a demissão, né? E foi assim que surgiu o Abrigo Anjos da Noite, no salão da igreja. A gente acolhia mais de 27 pessoas lá. Inclusive, a gente empregou algumas na Gazeta, na Gráfica, né? A gente teve todo o suporte para levar esse pessoal, começar a trabalhar. Mas eles só dormiam, é isso? Passavam a noite. Eles moravam lá, como moradia. Então, a gente acolheu como moradia até Inclusive, o Dr. Roberto Lucato, diretor da Gazeta de Limeira, é um ouvinte deste programa, ele sempre acompanha. Um abraço, né? Ele que Dr. Roberto, ajudou né? nesse projeto. Exatamente, né? foi o primeiro a dar oportunidade para os nossos meninos, né? Então, por intermédio do Padre Valdinei, ele falou, não, empregou mais de 8 pessoas na Gráfica da Gazeta, né? Então, a gente deve muita gratidão a ele, porque através daí o trabalho foi ficando conhecido também. E assim foi indo, a gente continuou ali, depois, logo em 2013, teve a troca de padre, o Padre Valdinei saiu, entrou outro padre lá, que falou que ali ia ficar um pouco complicado o pessoal morar, que era pra gente arrumar outro local, que ali no salão da igreja não dava mais. Infelizmente, alguns fiéis pararam de ir na igreja, pelos moradores de rua estar morando ali. Não é todo mundo que entende, né, E Betinho? vejo uma coisa meio contraditória, né, Nani? Porque é tão gostoso você devolver seu dízimo na igreja e ver que está sendo usado pra certeza. caridade, né? Então as pessoas viam ali, poxa, que legal. É uma moral estranha, né? Eu colaboro com a igreja e vejo que está sendo utilizado de uma forma diferente, uma forma O bacana. próprio Cristo viveu à margem da Exatamente. sociedade, né? Até que o padre chegou um dia e falou, ó, se for necessário fazer a missa só para os moradores de rua que aqui moram, eu vou fazer. Mas daqui do salão eles não vão sair, né? Isso o padre Valdinei manteve até o final do período que ele ficou lá. Mas aí com a troca de padre a gente conseguiu alugar uma casa, que é onde nós estamos até hoje, né? Qual é o endereço, Betinho? É lá na rua Francisco Almeida Guimarães, 856, no Jardim Algaverone. 698, Jardim Algaverone lá. Então uma casa de esquina, escrito Anjos da Noite, fácil a localização lá. E é onde nós estamos até hoje, nessa casa desde 2013, né? Uma casa muito acolhedora. O mais importante de tudo, que a gente não tem coordenador, nós não temos monitor. Quem cuida de toda a manutenção da casa são os próprios acolhidos. Nós temos mais de 250 prontuários lá, de pessoas que já passaram pelo nosso projeto. Quantos? Então, mais de 250. Agora, Joyce, qual que é o cenário de Limeira, né? O Betinho tá falando desse trabalho que é realizado. E que nós vamos voltar a conversar sobre esse Vamos, ele vai projeto. detalhar aí como é que funciona. Mas vamos... Mas Limeira, a gente pode falar dessa forma? Tem muito morador de rua, tem muita gente. Tem um mapeamento dos moradores? A gente sabe que é um problema Brasil, São né? pessoas em situação de rua, é o correto dizer, né? Sim, Não moradores de rua, né? Isso. As novas orientações técnicas trazem... Joycinha, fala no microfone esse novo pertinho. termo. Isso. Bom, Limeira tem sim um diagnóstico que quantifica, né? E nos traz um cenário de como está o nosso município em relação a essa questão de pessoas em situação de rua. O município de Limeira é pioneiro em ter um estudo, um diagnóstico em relação a esse assunto, né? São recente? muito poucos os municípios, não. Ele vem sendo feito desde 2014, pelo CEPROSOM. Na verdade, são várias equipes conjuntas, né, que trabalham para a realização do diagnóstico, desde a abordagem social, que inclusive o Betinho também é coordenador da abordagem pelo CEPROSOM, o Centro Pop, a equipe do Centro de Acolhida, a equipe do Acolhimento, que é a Casa de Convivência, e outros parceiros também, como a Valentes de Davi, como a Reviver, que também aplicam o censo nas pessoas que estão ali acolhidas e que estão em situação de rua, né?
Hoje, no nosso município, eu trouxe alguns números, caso vocês queiram saber. Sim. Nós temos, em 2018, foi o último censo, tá? 186 pessoas em situação de rua foram levantadas. É claro que isso é um retrato da realidade, não é um número exato, né? Mas 186 pessoas foram entrevistadas em situação de rua. Dentre elas, parte delas estavam acolhidas, né? Casos de convivência, nas comunidades terapêuticas, como eu já disse, no Anjos da Noite também, que foi feita entrevista, e outras em situação de rua ou dormindo no albergue da cidade, que é o centro de acolhida. Isso, mais de 180 pessoas em vários pontos da cidade, sendo a maior concentração na região central. Isso. Tá muito bem distribuído, viu? Nós temos pessoas em situação de rua no nosso município todo. Temos algumas regiões com maior concentração. A região central é onde se destaca o maior número em situação de rua. Mas nós temos também regiões de matas, onde há uma grande concentração também de pessoas nessa situação, porque usam desses espaços para o consumo da droga, né? Do uso abusivo da droga. Mas, ô Joyce e Betinho, até para chegar no trabalho do Leonaldo, podemos dizer que todas as pessoas em situação de rua são usuárias de drogas ou álcool? Ou não? Qual é o perfil, né, dessas estão pessoas? nas ruas porque realmente não tem onde morar, mas não estão, de certa forma, envolvidas com substâncias químicas. Todas elas são, a gente pode dizer, dependentes? Hoje, não podemos dizer que todas são. Tá? Nós temos diversos fatores que levam a pessoa à condição de rua. Mas a grande maioria, digamos que 90% ou um pouco mais disso, faz uso de algum tipo de SPA, de substância psicoativa, né? Nós temos aqui um grande motivo para estar em situação de rua. 45% é por uso de SPA. No nosso diagnóstico. E ele também traz os 36% que foram pessoas que se afastaram do contexto da família. Mas quando você vai analisar o diagnóstico, você percebe que se afastou do contexto familiar por conta do uso da droga. Então, grande número, grande parte das pessoas que estão em situação de rua são, sim, pessoas dependentes químicas que têm essa questão de saúde. E só pegando isso, se não foi por esse motivo, a permanência dele na rua, ele vai acabar entrando no vício da droga ou do álcool. Talvez ele foi na rua por uma discussão familiar. Perdeu o emprego. Desemprego. Mas na rua, a chance dele se tornar um dependente é gigantesca. É quase impossível Porque hoje. ele foge muitas vezes do ambiente familiar, mas na rua é vida cruel mesmo. Para aguentar tem... A pessoa não tem nada, né? Pela sobrevivência na rua, né? Pra ele poder se virar na rua, para aguentar o frio, para aguentar... Apesar que hoje o nosso município tem uma estrutura. É difícil eu falar que está na rua quem quer, mas o município hoje tem estrutura para acolher as pessoas. Hoje no Centro de Acolhida nós temos 50 vagas, mas vai dormir 20, 15. Se começar a ir dormir 80... O Centro de Acolhida fica onde? Na Capitão Bernardes, 144, né? Perto do prostíbulo ali, é um local bem conhecido, um barracão amarelo da prefeitura. Então hoje nós temos essas vagas aí porque poucas pessoas, poucos usuários vão atrás do serviço, né? Se mais morador tem 186 e só 40 dorme, mas se começar a ir 80, nós vamos aumentar essa vaga. E assim vai indo. Então, a vaga se abre conforme a demanda, né? Não adianta a gente manter um custeio aí de 100 vagas, sendo que a gente não vai atingir todo esse pessoal, né? Mas retomando o assunto, então, se ele não foi na rua por causa da dependência, infelizmente na rua, a chance dele se tornar um dependente químico é gigantesca. Até pela sobrevivência, né? Agora, Leonaldo, em relação à comunidade Valentes de Davi, vocês recebem somente essas pessoas em situação de rua ou não? Não, nós recebemos qualquer tipo de pessoas cuja ele acredita que ele tem problema com álcool e droga. Quer dizer, então já tem que ter essa predisposição de se tratar. E é uma internação mesmo? É uma internação. Na realidade, não pode nem falar internação, né? É um acolhimento. A gente acolhe a pessoa, né? Hoje na comunidade tem um terapeuta, que é o Jorge, né? Mais conhecido em Limeira como Teco, a Adriana, que é a psicóloga, e a Mary, que é a assistente social, entendeu? Então, assim, muitas vezes as famílias acabam levando o dependente até a comunidade Valentes de Davi, ou até existem casos em que as pessoas procuram sozinhas? Tem, muitos. Porque, na verdade, assim, tem pessoas que... Porque a comunidade terapêutica, ela oferece um tratamento. A dependência química, ela não tem cura, ela tem tratamento. Ele sai de lá e ele não continua esse tratamento, né? No CAPS, ou com a psicóloga particular, ou... né, na igreja, porque não é uma forma de tratamento, é várias formas de tratamento. Mas cita um exemplo de como é que essas pessoas chegam lá?
Ó, tem Tem pessoas gente que já tá assim, que conhece entregue praticamente. através da igreja, através do próprio Centro Pop, e liga e vai lá, leva a família, né? Antigamente, todo mundo que chegava colocava pra dentro. E aí você vê pessoas que tá querendo, na época do frio, ele vai lá só porque ele quer comida, ele quer engordar um pouquinho e ir embora, ele não quer nada com nada. Então hoje a gente tem uma psicóloga, tem uma assessora que faz uma triagem, correto, para ver o que realmente ele quer, o que a gente tem para oferecer para ele, se ele quer, ele assina um contrato, com todas as normas que ele vai seguir tudo, e o que a gente tem para oferecer para ele, e aí ele entra no tratamento. Ele não é obrigado a ficar lá, Não, né, porque Joyce? Não existe mais essa imposição, né? Não, você vai ficar aí internado, não pode mais. O que é correto, né? É que parte do princípio do querer, né? Até porque se ele não quer, uma hora ele vai sair de lá e ele não vai conseguir dar continuidade a esse tratamento. Com certeza. Então, a eficácia dele também faz parte, a vontade, né, dessa pessoa. Algumas pessoas, eu posso dizer que nós ouvimos vários tipos de experiências, tá? Já tive experiências de pessoas que foram obrigadas pela família, obrigadas no sentido de não queriam de fato aquilo e que deu certo. Tá? Então não dá para desconsiderar. Essa questão de você vai e aí É complicado, assim, na rua. ela consegue sair porque a família foi em cima, Exatamente, né? no convencimento, fez pressão, né? Para que essa pessoa aceitasse o tratamento e deu certo. Também tem quando isso acontece e não dá certo. Na verdade, não existe ainda uma fórmula eficaz, de fato, mágica, que nos diga qual é o caminho. Nós temos que dar todos os caminhos para, no momento certo, essa pessoa conseguir sair dessa condição. É nisso que eu acredito. Cada ser humano é diferente, né, Renata? Cada um sabe reagir de uma forma, né? O álcool, a droga. Tem gente que tem amparo da família. Agora, uma pessoa que tá na rua, não tem nada, né, Betinho? Eu acho que eu acredito, né? Acho que o Leonardo também segue essa linha. A forma voluntária, a gente vê mais o resultado. Porque ele já falou, não dá mais. Secou a água da bateria, não aguento mais. Porém, tem casos aí que, se infelizmente, a família não tomar uma posição de pegar esse cabra pra orelha aí, morre na rua, né? Então, a família fica muito doente também, né? O Leonardo tem um trabalho excepcional com as famílias, porque você não tem que tratar só o dependente. Se você não cuidar da família, na hora que ele sair de um tratamento, a família vai estar arrebentada em casa também. E o Leonardo faz isso com muita maestria. Cuida do dependente e já tem uma equipe trabalhando com a família. Pra quando ele chegar nesse ambiente familiar... Estar tudo preparado, Leonardo, para receber esse dependente em tratamento? É porque a gente fala codependente. O dependente dependente do álcool, da droga, e a família dependente dele. Tipo assim, a família tá tão mal psicologicamente, Vou falar da minha própria vida. Quando eu usava droga, passava um carro de polícia na frente da minha casa e minha mãe falava para meus irmãos, vai na Santa Casa, que é o Leonardo. Passava o carro de polícia, vai na Você é um adicto, é Eu isso? sou um dependente químico. Em recuperação vai 29 anos. Vai na Santa Casa, que é ele, entendeu? Então a família não tem mais vida, né? Não tem mais relação sexual o casal por causa do filho, e aí por diante. Então você tem que tratar da família. Seu filho está internado, ou seu marido está acolhido, né? Você precisa se tratar, você precisa ir para um grupo de autoajuda, você precisa ir para a igreja, você precisa viver sua vida social. Ele está sendo tratado. E como receber essa pessoa de volta, quando ele voltar? Não pode criar expectativa, aí aquele negócio demorou. Ele foi no bar, comprou uma paçoquinha, encontrou um amigo, foi conversando na esquina. Aí a mulher já vai atrás. Foi tomar cachaça, né? Entendeu? Então, não, dá um voto de confiança. Não queira chegar em casa, abre a boca, cheira a boca do... Não, calma, né? Então, é um monte de coisas que a gente precisa ter tratado com a família nesse período que eles ficam na comunidade. Então, hoje, a gente tem uma equipe que visita as casas, e vai conversando com as famílias, e vai preparando a família para receber esse dependente de volta. E aqueles que não têm família, a gente vai vendo o que a gente consegue fazer, né? No caso, essa semana a gente transferiu, semana passada, um senhor que estava lá pro asilo. Ele não tem mais condições de ficar na rua, não tem mais condições de ficar na comunidade, que ele já fez o tratamento. E não tem família. E ele foi para um asilo. Um asilo, entendeu? Então aí entra a Joyce, entrou o trabalho da Ceprosom, né? Para nos auxiliar nessa demanda, né? E, Joyce, nesse diagnóstico, tem também a idade média dessas pessoas em situação de rua? E se a maioria é homem ou mulher também? Tem, sim. A idade é o maior número é entre 18 e 39 anos. Gente, jovens, né? Jovens. E cada vez o número de jovens fica maior,
nessa faixa etária de até os 25 anos. E isso é uma questão preocupante, né? Já em situação de rua, tão novo. Está cada vez mais diminuindo ficando a jovem. idade É isso de mesmo. dependentes em situação de rua. Exatamente, em situação de rua, que já romperam seus vínculos familiares e não tem onde ficar, está na rua. Não estuda, não trabalha, não tem família. É isso. Perdeu toda a perspectiva, tão jovem assim. Nós temos esse número nos preocupa também, né? 18 a 39 anos é o momento da vida ativa, ainda de estudos, de realização, né? E é um público que vem crescendo. E é homem, a maior parte. A maior parte homem, com certeza. Nós temos 83% desse público é homem, é masculino. Tanto que no albergue, a maioria das vagas, é bem maior a masculina e a feminina, que é pequena, nunca lota, né, Betinho? Porque nós não temos um público grande de mulheres em situação de rua. Embora o trabalho com mulheres eu perceba como muito mais desafiador, tá? Porque quando a mulher chega à situação de rua, é muito mais crônico, é muito mais difícil de lidar, né? Por quê? É complicado. Não. São muitos hormônios. A gente tem tempo aqui, né, pra contar as é muito histórias. complexo, mas eu acredito E ela que... lida com a questão da violência também, né? Sim, Sexual, na também. rua, que pode acontecer. Sofre violências, muitas violências, né? As mulheres são alvo de violências. Se submetem a muitas delas para o uso da droga. Então, a prostituição... Se prostitui, né? Isso, a prostituição, ela é muito frequente nas mulheres por troca de drogas. Doenças também na rua. Transtornos... Aí elas engravidam. Sim. Muito. O problema da gravidez é um desafio grande para nós, né? Nós aí defendemos muito políticas de saúde para a prevenção da gravidez para esse público feminino que está na rua. Porque anticoncepcional tradicional, injeção... Gente, a pessoa não vai tomar, a pessoa não tem nem água para tomar. Você acha que ela vai lembrar de tomar um remedinho? Ela não tem mais essa organização cronológica do dia. Às vezes eles chegam no Centro Pop... Que horas são? Já é fim da tarde, ela acabou de acordar aquele momento. Que dia que é? Que dia que é, porque tá no uso da droga, né? A gente chama de embernados na droga, no crack. Já há tantos dias que não lembra mais nem que dia que é da semana, do mês. Então, não há como trabalhar, né? De uma forma fechada, na caixinha, como os demais E públicos. ela já está em situação de rua. Quando ela engravida, é mais um ser humano que... Aí o bebê ele também vai para instituições, né? Na verdade, nós temos vários exemplos, tá? Nós tivemos casos que a família conseguiu dar conta, sim. Nós temos 2 que ainda estamos agora desligando o acompanhamento do Centro Pop, que passaram por acolhimento da casa de convivência. Nós temos esse caso, que a criança já está com quase, acho que 3, 4 anos de idade. E eles conseguiram dar conta por um tempo, né? Hoje estão com benefício de locação do Ceprosom e estão se organizando. A mulher está trabalhando, ele está ficando mais no contexto familiar, cuidando da casa, a criança numa creche protegida. Outro caso também de sucesso, que conseguiu se organizar, não passou por nenhum acolhimento. Quando ela estava quase dando à luz, ela conseguiu um lugar para ficar. Está também superando as expectativas, o marido trabalhando, a criança sendo cuidada também na creche pela mãe. Essa aí a gravidez Sucesso. até ajudou, né? A gravidez acho que fez com que ela... Esse start, né? Exatamente, Tá isso. E o ótimo. bebezinho, ele fez 1 aninho agora, lindo. E são casos que a gente tem muito orgulho de trazer, né? Que são casos de sucesso. E acreditar nessas mulheres, nesses casais, nas pessoas, é fundamental. Porque quando você olha, a princípio, você fala, eles não vão ter condições de cuidar, eles não vão conseguir. E não é assim que funciona, né? E aí eu venho, né, até dizer, se não existem esses espaços de trabalho para acolher e atender essas pessoas, será que elas iam dar conta? Será que já com a família totalmente afastada, desacreditada, que tá na rua ali há mais de 5 anos, aquele caso, será que eles iam dar conta? Não, eles precisam de um espaço de acolhida e somos nós. Nós somos essa acolhida, né? Precisa de um suporte, Exatamente. né? Precisa que se abram as portas, que Isso. alguém segure e oriente, Isso. né? Dê norte. Isso. E nós também, infelizmente, temos os casos que não deram certo, né? Tivemos casos de crianças que ficaram com a mãe até uma certa idade, mas não conseguiram dar conta, foi para acolhimento. Tivemos casos que foram para acolhimento, mesmo em acolhimento não deram conta. Tivemos casos de morte ainda antes de nascer, né? Tivemos casos de sucesso e de não sucesso. Mas é uma questão que nos preocupa muito, né? É uma questão social, realmente, para se pensar políticas públicas de saúde para essas mulheres. Leonaldo, chegam mulheres lá na comunidade Valentes de Davi?
Até vão, mas eu não acolho, porque... Lá é só Porque pra não homens. pode, né? É, só masculino. Aí a lei é mais rígida, né? Em relação a homens e mulheres juntos, eu assim, até ou não? vejo que não. Hoje você pode fazer uma comunidade mista, né? Mas eu hoje não tenho estrutura para fazer isso e nem se tivesse, não fazeria. Eu abria outra separado. Como o Joyce falou, né? É difícil lidar com mulher, né? Você vai falar pra ela que o homem toma um banho de 5 minutos. Vai falar pra uma mulher que tem o cabelo que nem o seu, que toma um banho de 5 minutos, diga que ela lava o cabelo. É isso aí. Pode não. Como? É. Então, você tem que ter toda uma estrutura, tem que ter pessoas preparadas, entendeu? Então, Tem que ter uma outra equipe. totalmente, né? Em todo sentido, tem que ser uma equipe mais preparada para trabalhar com elas, né? Por causa do hormônio, por causa de sentimento. É muito complicado. Eu gosto de dar esse exemplo porque, assim, hoje eu tô com 19 homens lá. Então, existe aquela discussãozinha, aquele bobeira. Você chama os 2 na sala, faz um pedir desculpa pro outro, perdão, resolveu, ele morreu. A mulher, não. Se você fazer isso, não vai resolver. Daqui a pouco elas estão brigando, estão discutindo de novo. Não, é real isso, né? Entendeu? Tem experiência. Ué. Tô sentindo um pouco de preconceito. Eu também tô sentindo, Joyce. Entendeu? Então, é muito mais difícil. Isso eu falo, porque eu já trabalhei com elas. Então, você tem que ter um tratamento diferenciado. Tem que ter mais... A equipe tem que ser maior, tudo maior, entendeu? Então, hoje eu não tenho condições, mas eu tenho o sonho de realmente abrir. Eu tenho o desejo de trabalhar com ex-presidiário, ex-prostituta e abrir uma feminina. Isso aí. Muito bem. E hoje você estava dizendo que a comunidade Valentes de Davi, neste momento, está lotada. Tá lotada. Eu não consigo pegar no engaixo. Mas acabou de perguntar se tem uma vaguinha. Eu falei, não tem, mas se tivesse, nós levava para lá. Porque o Ceprosom faz os encaminhamentos também para comunidades Valentes. Na para a comunidade verdade, Valentes de nós Davi. somos parceiros, né, Leonardo? Porque o Ceprosom é uma unidade de assistência social. Então, o encaminhamento formal, né, não é viável, né, da assistência. É uma questão de saúde, o tratamento dele é de saúde. Mas nós somos parceiros. Quando eu tenho alguém ali que está me solicitando, que está implorando por um lugar para ficar, e eu tenho como parceiro o Leonardo, eu vejo com ele se ele tem uma vaga e pode disponibilizar para essa pessoa, né? Mas o diálogo é entre ele e a pessoa, é entre a casa, os profissionais da casa dele, né? E o usuário que está solicitando a vaga. Agora, Betinho, que horas começa o trabalho do Anjos da Noite? Vocês saem 11 horas da noite, vão de carro, começam a circular a cidade todos os dias? Como é que é a rotina de vocês? O Anjos da Noite hoje não faz mais essa abordagem de rua, né? Então hoje Você faz a abordagem pelo Ceprosom. Exatamente. No Anjos da Noite, nós temos a nossa casa lá, estamos com 19 acolhidos também. Então, hoje, até para ser feita essa triagem, esse acolhimento, é os próprios acolhidos que fazem tudo. Então, lá cada um tem uma função no projeto, né? Tem quem cuida das finanças da casa, que também é morador de rua. Tem quem cuida da comida, tem quem dirige a Kombi, enfim. Da limpeza. Tudo. Eles que se organizam, né? A pessoa que cuida das finanças nossas, pra você ter uma ideia, deu aula no Senado durante 15 anos. Era um professor, né? Tinha toda uma vida aí. Infelizmente, por causa do álcool, acabou chegando em situação de rua. E já faz 6 anos que ele está acolhido no nosso projeto. Então, hoje ele auxilia da forma, né, que a gente necessita lá. Então, hoje a gente não faz mais esse trabalho de rua, de levar comida, isso não faz mais desde 2010, quando a gente teve o nosso abrigo, nós não fazemos mais esse tipo de trabalho. E os próprios moradores de rua vão até o projeto para pedir auxílio, para, de repente, se alimentar, né? Pelo Ceprosom, a nossa abordagem se inicia às 8 da manhã, funciona de segunda a sexta, né? E vai até às 17 horas. No período do frio agora, nós estamos fazendo essa abordagem noturna, que começa aí às 20 e vai até 23, 22h30, onde a gente for encontrando o pessoal, a gente vai conduzindo para o centro de acolhida, né? Então, de segunda a sexta, das 8 às 17, após esse horário, é bom deixar o pessoal atento também que é a Defesa Civil. Então, se final de semana, no meio de semana, depois das 17, encontrar alguém caído na rua que quer um auxílio, pode estar acionando a Defesa Civil, que eles vão pegar essa pessoa e conduzir para o centro de acolhida também. Agora, como é feita essa abordagem, Betinho? Porque até muitas e muitas pessoas, muitas vezes vê um morador de rua, às vezes num canto à noite, morre de medo, né? Existe preconceito, sim. Discriminação, né, Renata? Discriminação. Quantas e quantos casos nós vimos aí, até recentemente, na mídia em geral, de violência mesmo contra as pessoas em situação de rua. E a gente queria entender um pouco, né, isso. Nós temos esses casos aqui na cidade de violência contra as pessoas em situação de rua. Lembra quando a gente retratou aqui na Educadora, acho que foi no começo desse ano,
Um grupo de jovens tacaram ovos, né, no morador de rua. A gente mostrou esse caso. Nós atende ele até hoje. Muito lamentável, inclusive. Um morador de rua sim. que, enfim, né, os vizinhos ali até gostavam da presença dele, um cara super gente boa, né? Hoje a gente presenciou ele limpando a praça. Lá, Ele tava com rastelo, ele fez algumas plantações na praça de árvore. Como é que chama a pracinha ali? Dom Duarte, né? Dom Duarte, na Vila Ele- Faxina. Vila Faxina. A respeito das abordagens, a gente ouve muito pouco de falar de discriminação. Até no censo, né, que a equipe de abordagem realiza, tem essa pergunta para ele, se ele sofre algum tipo de discriminação. A maioria fala que não, né? No abordar, eu sou totalmente contra o preconceito e também sou contra a pessoa ir abordar. Então, se à noite a pessoa viu um morador de rua, tem que tomar muito cuidado, principalmente à noite. Talvez ele possa estar no efeito de alguma substância ali, você vai abordar, ele pode ter uma reação não tão agradável devido ao uso, né? Ele pode ser agressivo, a gente não sabe o que pode Exatamente. acontecer. Cada né? usuário tem uma reação. Uns fica meigo, outros fica bravo, outros agressivo, enfim. Então é sempre interessante chamar a nossa equipe, que é uma equipe treinada, é uma equipe capacitada. O município dispõe de uma equipe muito bem capacitada, viu? Tanto do Centro de Acolhida como do Centro Pop. Então, nesses horários que eu falei, a equipe de abordagem está na rua e após esse horário a Defesa Civil também tem todo um treinamento para poder abordar essas pessoas, né? E poder levar para o acolhimento. Então, a gente já tem a cidade toda mapeada. Eu não vou falar que conheço todos os moradores de rua, mas bem mais da metade a gente já conhece, porque está todo dia na lida aí, abordando. Infelizmente, é um público aí que faz tempo que nós estamos atendendo, sabe? Como a Joyce falou, mudou muito o perfil. A gente fala do morador de rua do passado, era o velhinho do saco, o velhinho barbudo. Hoje é um moleque de 18 anos, que tá na rua, maioria das vezes por causa da droga, agressivo, violento, difícil de ter um acesso, de ter uma conversa. Então, o trabalho nosso hoje é muito árduo, viu? Gratificante quando a gente consegue devolver alguém para a sociedade. Mas tem resistência deles? Muita, enorme. Mas o que eles dizem? Não quero ir, não quero ser sair da acolhido. rua, eu quero ficar aqui, eu não quero trabalhar, eu quero permanecer aqui, eu não tô com vontade de ir. Vamos dormir no albergue, vamos dormir no centro de acolhida. Tomar um banho. Não quero ficar aqui. Então, a gente não julga a pessoa, usa a droga que ele Ele é viciado Exatamente. e precisa Então, da rua, nós né? temos que entender isso daí, né? Infelizmente, a droga faz com que ele chegue nessa situação de não querer o nosso atendimento. Porque a pessoa deixar Porque a gente fala assim, qualquer pessoa ia querer, né? Ir pra uma cama. uma cama quentinha, uma alimentação digna, um Mas banho é fácil quente. a gente falar, né? E não ter um vício, e não ter, enfim. Nós temos que entender, né? Infelizmente, nós não temos esse poder de pegar a força, vamos que você tem que ir. Então, a gente tenta fazer um trabalho com a nossa experiência, devagarzinho, tentando convencer, vamos pra lá, pô, vai fazer muito frio hoje, né? Vamos dormir, amanhã você faz a sua caminhada, você faz o que tem que achar de fazer, mas pelo menos hoje, vamos dormir lá com a gente. Aí a gente parte pro carinho, né? Conversa, tenta fazer esse convencimento, né? Usa algumas estratégias para que a gente possa conduzir até o centro de acolhida. A gente tem um caso mesmo, né? Rapidinho, seu Iguaraci. Não, rapidinho não, pode contar. Não, a gente tem bastante Aliás, tempo. a gente vai pedir histórias daqui a pouquinho, que nós temos aqui vários comentários, várias Legal. perguntas. Quiser comentar, depois a gente conta uma história Pode bacana. ser. Vamos lá, pode ser, olha. pode ser. Ô, Nani, você me ajuda aí, que Sim. às vezes eu perco um comentário ou outro aqui ao vivo. Olha, o Wilson Bardini desejando boa noite ao meu grande amigo Betinho, um grande amigo que eu tenho. Ele pediu para mandar um abraço a você que te conhece desde Wilson, pequenino. com certeza. Aprendi muito com o Wilson, viu? No Centro Comunitário do Parque Hipólito. O Fabrício Garcia, ele pede que o Leonardo Marçal e o Betinho Neves falem das crianças no uso compulsivo de drogas. A criança vai ser um tema que a gente pode falar também daqui a pouquinho, a gente vai né? falar Se daqui tem a muita pouquinho, criança viu, na Fabrício? rua também, né? A Alexandra Tirelli de Oliveira, aliás, um abraço à Alexandra, um abraço à Ana, filha da Alexandra. Incrível como o Betinho conhece todos os moradores. O senhor Giovan é um deles. Pena que ele não aceita nenhum tipo de ajuda. Foi o Betinho que me explicou a situação dele e eu vigio ele todos os dias. E se não vejo, já vou perguntando para o Betinho. É o Quem famoso, o Barbudão do centro. Ah, é o Barbudão? O Barbudão. Quem aqui de Limeira não passa pelo Barbudão. centro com frequência Esse não vê? sai da rua, né, Betinho? Não, esse a gente já tentou Né, várias Joyce? vezes, mas é um cara bom de diálogo, viu? Ele não é dependente, né? Nunca notei. Substâncias, Não, assim. mas assim, então, a gente conversa, ele tá seguindo uma linha, daqui a pouco ele já fala que ele que inventou o metal, ele que inventou o ferro, então ele sai um pouquinho da casinha, daqui a pouco já volta de novo. Mas é assim, a gente tem que ver o mundo dele. Um dia ele falou que era o Batman, eu falei, eu sou Homem-Aranha. Aí a gente entrou numa sintonia lá e vivemos esse mundo mágico. Normal. E é incrível, né? Ele não aceita muitas vezes ajuda, assim. Às vezes você tá... Ele não aceita nada de ajuda. Ele não nada, aceita. Nada. Então, mas sabe-se o motivo? Ele mora na rua porque- totalmente. Sim, Ele dorme... Esse é o morador de rua. Esse é o famoso morador de rua. A gente nunca teve uma denúncia falando que ele estava perturbando, incomodando. Ele só anda, xingando. né? Anda, Só anda, anda e anda. come lixo.
Se você dá um Ele prato de come comida... lixo. Não, Sim, foi ele o vive meu disso, né? caso. Eu estava dias desses indo para a Gazeta, né? E eu me lembro de estar com comida, várias coisas na mão, e eu fui levar para ele. Ele não quis, de jeito nenhum. Eu até falei, nossa, o que eu fiz? Não. Mas não, na verdade ele é assim, né, Sim. Betinho? Se você jogar no lixo, ele vai pegar e come. Se você entregar pra ele, ele não come. Muitas e muitas vezes a gente presenciou isso daí. Inclusive, até postei esse dia uma imagem bacana no meu Facebook dele, próximo à Gazeta, na frente da loja, né? Tinha uma televisão à venda lá. É verdade, e tocando eu me uma lembro. musiquinha, ele dançando, poxa, aquilo ali. Porque, queira ou não, deve gerar um sentimento. Quando eu tinha minha casa, quando eu tinha minha família, tinha uma TV, né? Hoje E, Ele já e você contou sabe o essa história? histórico dele? É, Alguns amigos, né, falou que já trabalharam junto, eles ajudavam a descarregar caminhão e tal, que tinha família próxima ali, Avenida Campinas, mas com ele mesmo não tem como aprofundar esse assunto, né? Que, não dá pra saber se é Não, verdade ou mentira o que ele mas, conta. Não, mas amigos, parceiros meus mesmo, falou que já trabalhou junto com ele, né? Que ele era muito bom de serviço, infelizmente foi indo aí alguns problemas familiares para que ele chegasse na situação. A gente oferece ajuda todo dia, viu? Nas nossas abordagens, durante o dia a gente para, conversa, né? Vive esse mundo dele, a gente não contraria, né? Então o que ele vê nós vemos também e vamos batendo um papo ali. É isso aí. Bem bacana. Legal. Olha, o Geraldo David também mandando um abraço a esse guerreiro, Betinho. A Renata Chiari desejando boa noite, dizendo que vocês são pessoas especiais. A Silvia Della Riva também, falando que o trabalho de vocês é muito lindo. Um abraço a Silvia. O Maurício Cunha parabenizando a todos pelo trabalho. Temos aqui também a participação do Sérgio Oliveira. Ele diz que ele é um dependente químico em recuperação. Ele diz que extratou no Valentes de Davi. E glória a Deus, ele diz, por essa comunidade. Hoje moro no Anjos da Noite. Estou limpo. Agradeço muito a Deus. Parceria aqui, não é? Esses dois caras, ele está muito grato a vocês dois. Olha, certo. que bacana. A gente Dá tem essa um parceria, orgulho, né? Até Demais. Que bacana. Na realidade, o Leonardo ele oferece o tratamento, né? Então, tem muitas pessoas que na hora que acaba o tratamento não tem mais família, não tem pra onde ir. Então, a gente tem essa parceria, eles vão para Anjos da Noite para que possa retomar a caminhada. Então, é uma parceria bem bacana. Que legal. A Sandra Cristina também parabenizando, diz que admira muito as pessoas, vocês, né, os nossos convidados de hoje, que são anjos na vida de pessoas e de famílias. Parabéns a todos, então, os três. A Lídia Bueno também desejando boa noite. O Paulo César Alves da Silva. Boa noite, abraços Betinho, Leonardo e Joyce. Parabéns pelo trabalho. Sérgio Oliveira, Anjos da Noite, Casa de Deus. Oswaldo Borges Costa também participando. A Escandolara, Gi Escandolara, né? Ela pergunta o que motivou este trabalho. Como começou? Você falou um pouco, né, já no início, o Leonardo... Isso aí tá no sangue da pessoa, né, Renata? Não tem muita explicação, né? Porque, gente, né, quem é que tá... vamos ser sinceras, né? A gente não pode ser hipócrita aqui. Não é fácil. Quando você começou, você sai da sua casa para ficar conversando com um morador de rua. Pois é. Tem gente que podia até tirar sarro dessa situação. Eu jamais faria isso. Não tô dizendo eu nunca fiz, gostaria de fazer, entendeu? Mas assim, então, se você ter essa predisposição, já é uma coisa... Ô, Gi, não já sei tá se além você de nós aí, pegou né? o início Porque... do programa, mas o Betinho estava contando aqui que ele, inclusive, pediu demissão do emprego dele Pois para poder trabalhar, então, com as pessoas em situação de rua. Depois, se você quiser... Está lá no comecinho do nosso programa. A gente vai continuar falando aqui sobre o trabalho. Mas o Leonardo, a Valentes de Davi, como começou? Quase igual o Betinho. Na realidade, eu sou um ex-dependente, entendeu? E eu comecei a usar com 7 anos. 7 anos de idade? Qual substância? Álcool. Na realidade, meu pai morava no Paraná, né? Grandes Rios, um município. E mudou para Limeira. Eu tinha de 7 para 8 anos. E eu nunca tinha escola, parquinho, creche, nada. Me matricularam na escola, eu fui. 44 alunos, 45 comigo. A professora colocou o abecedário na lousa e falou, copia. Os 44 copiando. Eu fiquei olhando para a lousa, para a professora, Não era alfabetizado, né? Não. Aí a professora nunca tinha visto uma escola, para começar, né? Por isso que eu não ia, porque era longe do sítio do meu pai da cidade. Aí falou assim, copia. Eu falei, não sei. Ela falou, como é que não sabe? Não sei. Ela falou, pega no lápis, porque eu peguei no lápis. Porque ela pegou na minha mão, eu não senti meu corpo e acabei mijando nas calças. Aí um menininho viu e falou, mijou nas calças. 44, daí já traumatizou. Aí criou um trauma. Entendeu? E aí, todo dia eu chorava para não ir na escola. Minha mãe não entendia, meus familiares não entendiam, mas forçava eu ir para a escola. E aí, um dia eu passei na casa de um amigo, pedi água, ela falou, pega na geladeira. Que eu abri a geladeira, tinha 1 litro de menta, uma bebida verde, eu nem sei se existe. Eu tomei um tanto, fui para a escola. Me dei bem.
Porque daí passou a sua ansiedade, só, passou gente, o seu olha, medo. O medo passou tudo. Aí todo dia eu passava lá e bebia. Acabou de beber, acabou aquele de menta, eu comecei a beber em casa, entendeu? E aí as professoras viram que eu ia meio, né? Embriagado pra escola. Embriagado, né? E aí eu usei o álcool como amuleto para me vencer o medo da professora e da escola, da lousa, entendeu? E aí foi indo. Depois eu conheci a cola sapateira, a maconha, e aí só fui E aí carreira. foi. Só fui Até- carreira, entendeu? Eu vim parar com 22 anos. Eu fui abordado, né, com 22 anos, né, um grupo de autoajuda, né, que é o Amor Exigente em Limeira. Eu Amor fui exigente, que... né, Padre Haroldo, em Campina, que começou. Começou atrás da minha mãe, né? Minha mãe começou a frequentar o Amor Exigente, começou a me cativar, e um dia, minha mãe totalmente mudada, né? Por isso que o tratamento com a família é fantástico, né? Porque Que ela todos envolve, eles- né, a pessoa, né? Todos eles viviam em função de mim. Um certo dia, eu vi minha mãe passar pó de arroz no rosto, um sábado. Eu tinha acordado umas 10h30, muito com ressaca, né? Aquela ressaca desgramada, que só a graça. E aí, minha mãe passou pó de arroz no rosto, chamou meu pai para tomar um sorvete. Eu falei, oxe, o que tá acontecendo? Ela foi, voltou. Eu falei, mãe, o que tá acontecendo? Ah, não, tô indo no grupo, tá me ensinando a viver. Se você quiser continuar essa vida, é problema seu, eu vou ver minha vida com seu pai, né? Eu falei, nossa, que louco. É alguma coisa. Eu falei, estão fazendo lavagem cerebral na senhora. Eu vou lá quinta-feira com a senhora. Pra ver qual é que é, né? E eu fui, né? É uma reunião que cada um dá o seu depoimento, né? A gente fala troca de sentimento. E aí, começaram cada um a falar a sua realidade. Eu falei, nossa, minha mãe veio aqui e me caguetou, né? Em todo lugar, né? Tem o agir de Deus. Tinha um senhor que falou, você tá achando que a sua mãe falou sobre a sua vida aqui? Não, nós somos todos iguais, só muda o personagem. Passamos por problemas semelhantes. Todos aqui, né? E aí eu ganhei a fita. Aí eu saí de lá e falei, nunca mais eu uso droga. Nunca mais eu bebo. Nunca mais usou. E nunca mais usou. Não, com 7 anos e meio eu recaí. O que acontece? Eu saí de lá, revoltadíssimo, né? Mas eu falei, nunca mais eu uso, e aquela ideia, a minha palavra não faz curva. E eu fiquei. Só que quando chegava uma hora, batia a fissura, a abstinência. Não, daí você conversa com um amigo que, né? Não, o corpo pedia. Entendeu? Porque o que é sugerido? 90 dias, 90 reunião. Tira um ano só para você. Evita pessoas, lugares e coisas complicadas, o que facilita o uso. Então, o que eu fazia? Era da minha casa, pagar o Zerano. Eu trabalho na Galzerano até hoje. Faz 32 anos que eu trabalho lá. Fiquei 7 anos afastado, que eu machuquei e retornei. Então, era da minha casa, pagar o Zerano, da Galzerano para minha casa, da minha casa para a igreja, da igreja para minha casa, da minha casa para o grupo de autoajuda, do grupo de autoajuda para minha casa. Era isso, eu não saía. Sábado e domingo eu ficava dentro de casa. E se você saísse... Eu ia, com certeza, usar. Que é uma internação, hoje que pode se falar, domiciliar. Eu fiquei internado dentro da minha própria casa, na empresa. Entendeu? Era isso. E só que chegava uma certa hora... Só que dependeu de você, né, com Leonardo? certeza. Dependeu não, de mim, da minha exclusivamente família, de que me você. apoiou, alguns amigos. E aí, o que acontece? Eu fiquei... chegava uma hora que eu ficava muito revoltado. Meu corpo pedia o álcool. Eu entrava na fissura, na abstinência. Batia a cabeça na parede, chorando. E aí, eu tinha uma consciência da religião. Eu tinha uma consciência de Deus, mas eu nunca tinha uma experiência com Deus. E eu comecei a ler a Bíblia dentro do meu quarto. Tinha um quarto pequeno, cabia uma cama de solteiro e um guarda-roupa de solteiro. E um certo dia, Deus se manifestou na minha vida. Literalmente. Entendeu? E eu saí do quarto e minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, por quê? Ela falou, seu semblante mudou. Eu falei, então, realmente, eu tive um encontro com Deus. E aquela fissura, aquela abstinência, aquela vontade de usar, eu nunca mais tive. Foi ali, foi a partir dali. A partir dali. Isso faz quanto tempo? 29 anos. Que legal. Só que o que aconteceu? Nesse período, as coisas foram acontecendo. Porque eu não usava mais dinheiro com droga. Então, começou a guardar. Eu comecei a guardar. Eu comprei um terreno, construí uma casa, arrumei uma namorada, casei, tive filho. E fui abandonando. Você seguiu a vida como tinha que ser, né? Como deveria. Deveria mas ser. Não foi. E eu comecei a afastar dos grupos de autoajuda, comecei a se afastar da igreja. Um certo dia, eu peguei a cesta de final de ano que a empresa dava e levei para casa. Eu nunca levava, era 2 cestas. Uma vinha as guloseimas e a outra vinha um champanhe, 5 litros de vinho, uma champanhe e um panetone. Eu levei para casa e minha esposa não estava em casa e eu... Abriu a champanhe. Um minuto eu abri, bebi um golinho. Aí bebi a champanhe inteira, bebi os 5 litros. Quando ela chegou, eu falei, já era, eu tô indo embora. Não quero mais. E aí eu saí pra noitada. Aí ele ligou pro Jorge, que hoje é meu compadre, que é o terapeuta da comadre, da comunidade, mais um amigo foi atrás de mim e me achou. Era umas 3, 4 horas da manhã. Nessa época, hoje que é o açaí, era o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Era aberto 24 horas.
Lembra? Era Jumbo. Era o Jumbo. Era o Eletro. Jumbo. A gente lembra. Aí me levaram lá pra tomar café, eu tava muito monstrão. Aí me deram um café, abaixou. Aí me levaram embora, me deram banho e colocaram na cama. Eu acordei no outro dia, foi numa sexta pro sábado. Acordei no sábado, fui pro grupo. E aí tô até hoje. E por hoje não. Tô por hoje não, só por hoje não. E todo dia é uma vitória, né? E aí quando eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu aprendi que gratidão não se expressa com palavras, sim com uma atitude. Como é que eu ia ser grato a Deus? Entendeu? Então eu comecei a pegar pessoas, né? Nessa época eu estava congregando na comunidade evangélica Filadélfia. Eu pegava pessoas e levava para um projeto chamado Maná, em Araras. E aí a igreja me ajudava com cesta básica e eu pedia para alguns amigos dinheiro para pagar a mensalidade deles lá. Entendeu? E aí foi a história. E chegou uma hora que eu não consegui mais levar para o Projeto Maná. E aí eu falei, então eu vou abrir uma. Aí eu consegui, Juliano Nardini, nós fomos sócios, a gente abriu uma comunidade, não deu certo, por 7 meses, a gente fechamos. Aí eu falei, eu nunca mais quero me mexer com isso, eu vou voltar a levar para a comunidade dos outros, mas eu não quero, né? E aí um certo dia eu estava fechando já, né, o CNPJ, e no escritório, e tinha uma igreja que hoje é a Comunhão Sal e Luz, pastor Carlos Zolim, que hoje está em Piauí, trabalhando lá com criança, o pastor Cláudio. Eles estavam abrindo um projeto, que eles começaram a dar marmita à noite pro pessoal e evangelizar esse pessoal. E aí o que aconteceu? E convidava para a igreja. Um certo dia, eles foram na igreja em 5. E no meio do caminho choveu e chegaram tudo molhado. O pastor Zolim morava no fundo da igreja, deu roupa para eles participaram do culto, só que 3 falou, nós não quer ir embora mais, não vai ficar aqui. Ele falou, o pastor presidente não tá, enquanto ele não tá, vocês podem ficar. Se ele chegar e falar que não, não. E aí quando ele chegou no fundo da Teimoso igreja, igual o Betinho, hein? Teimoso, Conhece a história, né, Betinho? tinha cueca, tinha... Era um albergue ali já, né? Aí ele falou, não, aqui numa igreja não tem como. Aí começaram a falar, na igreja uma irmã cedeu uma casa, um aluguel simbólico, e eles levaram esse pessoal para casa. Que aí ia ser quase igual o Betinho, uma casa de apoio. E aí, quando ele foi no escritório de contabilidade, que é o Marcelo Palmas, para abrir fazer tudo certinho, o CNPJ tudo, ele falou, o Leonardo, por que vocês já não... Ele já tá com o CNPJ aberto, por que vocês não fazem uma parceria com ele? E aí o pastor Cláudio falou, não conheço o Leonardo. Aí o Marcelo falou, não, mas o Carlos Azolim conhece, né? Fala com ele. Eles me ligaram, eu falei, eu não queria mais me envolver com isso, eu vou parar. Aí passou 2 dias, ligou pra mim, mas vai lá na casa fazer uma visita, conversar com os meninos. Eu fui e fiquei o dia inteiro. Tô lá até hoje. E tá lá até hoje. Há quanto tempo você está sem beber? De 29, foi um dia e uma noite... Então, 28 anos e Sem colocar nenhuma gota de álcool. De álcool na boca e nem droga. Mas você sabe que se você tomar uma cervejinha hoje... Um licor... Uma marula. Já era. Já era. O vinagre eu evito. Por quê? O meu cérebro é área de recompensa. Eu tomo vinagre, ele não sabe se é bentonifantônico, se é vinho ou se é vinagre. Ele quer a recompensa que o vinho dá. Nossa. Ele aciona. Longe, nós já fizemos essa experiência. Lá na rua, alguém passa fumando maconha, vocês talvez que nunca fumou não percebem, nós percebemos. Nós sentimos o cheiro, entendeu? Então, é inexplicável, né? Ela é física, psicológica, espiritual, emocional. E precisa de muita ajuda, e vocês são referência aqui no município. Tem tantas outras pessoas também que trabalham, né, com esse assunto, né, Nani? Com essas pessoas. Antes da gente contar mais comentários, tem várias perguntas aqui, eles contarem um pouco também das histórias que eles se deparam no dia a dia. Quero saber as histórias que o Betinho encontra aí. Porque deve ter histórias até engraçadas, outras nem tanto, né, Betinho? Histórias tristes. Algumas emocionantes, outras bem tristes. Feliz, exatamente. E também o funcionamento do Centro Pop, né? A gente precisa ainda explorar esse assunto, mas antes a gente precisa falar de alguém ou uma empresa que acredita nesse projeto, né, Nani? Acredita no programa Bastidores, que é a Gromos Elevadores. Com certeza. A Gromos Elevadores é parceira do programa Bastidores e você sabe, né? A Gromos Elevadores é uma empresa de Limeira e produz elevadores para sua casa, para o hospital, para a escola, para qualquer tipo de empreendimento, para o comércio. Hoje você ter um elevador na sua casa traz um alto valor
agregado ao seu imóvel. E aí também tem a questão da acessibilidade, né, Renata? Que a gente fala tanto sobre isso e a Gromos também está à frente. Sempre lembrando que a Gromos faz uma parceria com arquitetos, com engenheiros. É só levar o projeto lá. Leva o projeto, lá tem uma equipe especializada e sem contar que o pessoal lá é simpaticíssimo, acolhedor, você vai se sentir Procura o Alex, em procura a casa. Beth, né? Exatamente. E você leva o seu projeto lá, eles vão dar todas as dicas para um elevador aí personalizado para o seu imóvel, que vai ser muito mais valorizado, né? Com certeza. E todas as informações, gromos.com.br ou então na página do programa Bastidores. Um grande abraço a todos os colaboradores da Gromos. 8h56, Renata, tem muita gente comentando. Muita gente. Olha, eu peço perdão se eu pular alguém por aqui. Você me ajuda, Nani? Vamos tentar ler Renata, todos. sabe o que é o mais legal? Olha só, o vereador Vaguinho tá parabenizando a todos. Tem muita gente aqui que tá se reconhecendo nas histórias, né? Mas não tem a menor dúvida. Ou tem um familiar que também a é gente viciado em álcool, em talvez não drogas. faz ideia, né, de quantas e quantas e quantas famílias passam pelo mesmo drama que o Leonardo Neste momento, às vezes acabou alguém de tá relatar vivendo isso aqui. agora dentro de casa, né? E não sabe o que fazer. Porque, E muitas vezes não sabe o que Renata, fazer. O que precisa os familiares se conscientizar é assim, porque na minha época era o maconheiro. Eu era conhecido como maconheiro. Hoje é o noia. E não é isso, é uma doença. E aí tem um preconceito da própria família. Tem que ser quebrado isso. É vagabundo, é maconheiro, é assim, Não é eu que verdade. tô falando, a medicina fala isso. O Código da Medicina fala isso. Então, hoje você consegue se afastar um dependente químico pelo INSS, entendeu? Porque ele é um dependente químico. Agora, a questão do álcool é que ele é legalizado, né, gente? Então, assim, é uma discussão que a gente fala muito. Discussão bem ampla. Todo mundo, né? Eu tomo minha cervejinha, então... Claro. Agora, a gente está falando de um pouco mais de 180 pessoas em situação de rua, mas elas chegaram ao fundo do poço, talvez, né? Não sei se eu posso utilizar essa Sim. expressão. Alguns preferem a morte do que a rua. Pois é. Chegaram ao fundo do poço. Chegaram ao fundo do poço. Mas, assim, eles já passaram, com certeza, por um drama muito grande, semelhante, muitas vezes, ao que o Leonardo acabou de descrever aqui. E sobre essa questão do álcool, eu acho que é importante destacar, né? Porque quando a gente fala sobre esse assunto, nós nos remetemos ao noia, como o Leonardo bem disse. E, na verdade, a maioria do público que está nessa condição do uso crônico é o uso do álcool. O uso do álcool está presente na grande maioria das entrevistas desse estudo, né? Tem o uso associado do álcool a outras drogas. É porque, assim, tem usuários, é álcool e só cocaína, não fuma maconha. Mas, assim, todos bebem, né? Isso é meio que fato, né? Isso. Uns só usam cocaína, outros só maconha, outros só álcool. Mas os que usam cocaína e maconha bebem, né? Isso, e é o álcool e o crack. É o maior número, tá dentro dessas duas substâncias, né? Mas nós ainda vemos uma dificuldade muito grande de trabalhar pessoas no uso crônico do álcool. É muito difícil. Mas a questão da renda, Joyce? Tem casos, assim, de pessoas que tinham condições financeiras e... acabaram na rua? Sim, nós temos casos de pessoas que trabalhavam, ganhavam bem, tinham uma vida social normal, né? Mas aí a família abandonou. Eu quero dizer o seguinte, tipo assim, a pessoa tá na rua, mas a família tá lá, tem uma casa legal, e a família não aceita mais essa pessoa. Temos de tanto pessoas... trabalho que ela deu. Exatamente. Tanto que o nosso trabalho não tem corte de renda, né? Independe da condição da família. Tá? Porque nós temos um público de pessoas que está na rua no uso crônico, que a família já não quer mais, abandonou, tentou, na verdade. Não vamos culpabilizar a família, como ele mesmo disse. A família está doente. Desistiu, né? Foram muitas as tentativas, foram muitas as vezes que se perdeu a esperança em relação a aquela pessoa superar a condição. E o usuário tem essa noção, né, Joyce? Sim. Na hora que você fala pro usuário, a gente vai... Pelo amor de Deus, minha família... Não quero falar com a minha família. Deixa pra lá. E muitas vezes já dei muito trabalho. Eles têm essa consciência, claro. Então, mas a família, ela tentou ajudar na força do braço dela, no conhecimento dela, e errou. Liga, né, Leonardo? Vocês acreditam que eu roubei a fé da minha família? Minha família é católica, praticante. Me levaram até no centro espírita, mataram o bode na encruzilhada, pra mim parar de beber. Que na cabeça deles tentaram era de só tudo. bebida. Entendeu? Então, é falta de quê? Falta de conhecimento. Falta de buscar ajuda. Por isso que eu falo do preconceito. Vai lá na igreja, vai lá, fala com o padre, com o pastor, fala, tem um dependente aqui em casa, me ajuda. Vem aqui, pede ajuda. É isso.
Entendeu? É que às vezes a família não aguenta as derrotas, né? A pessoa tenta, fica internada Mas então, e mas sai. ela tenta, o que ele tá querendo dizer, eu acredito, que às vezes ela tenta Do conhecimento dela. Sem conhecimento. Sem conhecimento. Entendeu? Né? Não, tem que ter conhecimento de causa. O dia que a minha mãe teve conhecimento de causa, me levou para um grupo de autoajuda, aí eu aqui. Mas se não tivesse acontecido, eu tava usando até hoje, manipulando ela. E isso, aquilo, outro. Não, entendeu? É isso que a gente temos que entender. Vai lá, busca ajuda. Entendeu? Se você... Antigamente só ia no psiquiatra que era louco, né? É. Não, hoje, se você pegar uma receita pra tomar, Gente, tem que você passar pelo psiquiatra. tem brincadeiras, quero tomar um remedinho, né? Hoje virou, banalizou essa coisa, né? A droga mudou, gente. Hoje sai 10, 15 drogas em laboratório por dia. Mudou tudo. Então a gente tem que buscar conhecimento, como atingir essas pessoas, o que está usando, que tipo de droga. O que está acontecendo hoje? O mesclado. O que é o mesclado? Coloca assim. É maconha com cocaína. Cocaína ou crack. O cara tá acostumado só na maconha. Aí ele vai lá num bailinho, numa festinha, e os caras. Mistura tudo, é isso? Põe no cigarro, quebra ele. Mas eles nem sabem que estão fumando essa maconha é a com ideia. crack, né? E ele tá lá, absurdo, o que for gente. ver, ele tá fumando. Ele sentiu o cheiro, o cérebro dele conheceu, já não quer só a maconha. Daqui uns dias, ele tá usando só o crack, gente. Meu, que perigo. Isso é falta de informação. Ô, Betinho, conta uma das suas histórias. Daqui a pouco a gente fala de medical também, né, Renata? Porque Sim. o assunto é saúde aqui também. Daqui a pouquinho tem uma matéria super importante na medical. Você aí de casa que está se identificando com todas essas histórias Mande aqui, sua pergunta. e muitas vezes não sabe lidar com o problema que está na sua casa ou bem próximo de você, no final do programa eles vão falar de que forma, né, você pode buscar mais orientação. Betinho. Conta uma das O histórias microfone aí. é seu, Vamos lá. Betinho. Acho que é interessante. O seu Iguaraci, que é um senhor que está lá no centro de acolhida hoje, ele ficava ali na igreja Santa Rita, né? Perturbando todo mundo. Ele, inclusive, chegou até a fazer as suas necessidades dentro do sacrário da igreja, para vocês terem uma ideia, né? Então, bebia muito, usava droga, enfim. E diversas vezes a nossa equipe de abordagem ia até lá para poder auxiliar ele sempre corria, enfim. Até que uma noite chuvosa, né? Uma senhora me ligou, ali da rua Amorim, próxima à prefeitura, que tinha um senhor se tremendo de frio na calçada dela. Ela perguntou para ele se ele queria ajuda, ele falou que sim. Mas na hora que ela falou que era o Betinho que ia buscar, ela falou, de jeito nenhum. Ah, é, Betinho? Eu não quero O ver. Betinho é aquele que fica me enchendo o saco, né? Fica me tirando da igreja, vai lá, enfim. Aí ela me ligou, falou, Betinho, não vem, que ele falou que não vai com você. Eu falei, mas agora que eu vou. Que eu quero conhecer essa fera, que eu não sei quem é. Aí acabei indo lá. Cheguei lá e todos se tremendo de frio, infelizmente tinha vazio das necessidades no corpo. Falei, hoje o senhor vai dormir no centro de acolhida com nós. Eu não vou, hoje o senhor vai. Hoje eu não te dou dando duas opções. Hoje o senhor vai conosco e o senhor vai dormir lá. Amanhã o que o senhor vai fazer, isso é um problema seu. Mas o senhor vai lá, a gente vai dar um banho, vamos dar um trato no senhor. Amanhã o senhor vê o que faz. A gente trouxe ele, demos um banho, isso já era mais de 11 horas da noite, cortamos o cabelo dele, fizemos todo o procedimento. No outro dia cedo, na hora que a gente foi bater esse papo com ele aí, eu falei pra onde que ele ia. Ele falou, pra onde que eu vou? Puta berço que você me arrumou, cara. Daqui eu Não saio mais. Não saio nunca mais. Faz 3 anos que ele tá lá no Centro de Acolhida com a gente, sem nenhum tipo de recaída. Não bebe, não usa nenhuma droga. Nada. Até o cigarro parou com tudo, né? E assim, um milagre, né? Quem conheceu até grupos que levam comida na rua, quando chega no Centro de Acolhida e vê o seu Iguaraci, ela fala, é mentira. Não tem como. Eu tenho foto dele que é um absurdo, né? E hoje ele ajuda na manutenção do prédio. Né? Ele tem uma hortinha lá, ele que organiza todas as camas, ele ajuda a gente. Como é que vocês conseguem dinheiro para manter esse pessoal? Porque aí, Centro esse programa também é muito assistido, né, Renata? E aí tem muita gente que pode ajudar. Isso, o Centro de Acolhida é da prefeitura. É Já da você até pode falar as questões de verbas depois que vem, né? Mas assim, é todo um projeto financiado pela prefeitura. O Anjos da Noite, né? O Anjos da Noite é isso, é que um é- abrigo particular, né? Já não tem. Que depende de doação. Assim como É isso que na verdade a pergunta que eu fiz foi Era de desse. você falou do direcionada. centro de acolhida. Isso, É o que o Anjos da Iguaraci fica no centro No de centro de acolhida. acolhida. Isso, não, o sim. Anjos da Noite é um abrigo 100% voluntário, ninguém recebe, É, ninguém isso que eu quis cobra, né? dizer, 100% se- voluntário. O seu Iguaraci, ele fica no centro de acolhida, né? Tá, que daí é mantido pela Isso, prefeitura, pela entendi. prefeitura. Nós temos funcionário auxiliar geral, porém, ele faz questão. Ele quer fazer. Então ele acorda às 5h30 da manhã, tira o lixo pra fora. Ele lava todos os lençóis, ele que troca as camas. Enfim, ele auxilia em tudo. E pra nós foi uma vitória muito grande. Porque às Tem vezes uma a gente fala... ocupação, né? Ele se sente útil, né? E as pessoas respeitam ele lá como se ele fosse um funcionário. Ah, vou pedir pro seu Iguaraci. Ah, vou conversar com o seu Iguaraci. E assim, ele manteve a postura dele, a mesma humildade, ele sabe de onde que ele veio. A gente relembra isso ali todo dia. Se um dia ele pensar em falar alguma coisa, amigão, calma, você lembra onde você tava, né? Então, dá uma baixada na bola, que não é assim que funciona. São pessoas que viviam com você na rua, mas graças a Deus não precisou chegar nesse ponto. Às vezes a gente fala assim, quem tá em casa ouvindo,
para nós é um momento mágico, né, de ter conquistado isso daí, porque durante anos a gente correu atrás dele. Ele tinha um rosto desse tamanho por causa da bebida. Inchado de Demais, ele tanto bebia beber. muito, bebia demais. E ver ele hoje naquela situação, bonito, sabe, corado. Hoje mesmo, na hora do almoço, vou comprar um suco ali no mercado, daqui a pouco eu volto. Então, vai tendo a sua autonomia, faz um servicinho outro ali. Para nós é muito gratificante, né? Você vê, devolver, como eu disse no começo, o trabalho nosso é muito árduo. Mas quando a gente vê esses resultados, esquece tudo que as mágoas, Vale a né? pena. E vai tocando o barco. Então, ele é uma das histórias bacanas que a gente tem até hoje, né? Um exemplo vivo, então não é uma historinha conto de fadas, sim, uma realidade, né? E ele tá até hoje com nós lá. Um dia a gente pode até, de repente, Trazê-lo aqui. Legal, a pra gente quer contar ouvir a essas história pessoas, dele, não né? é, Com Renata? Com certeza. Como a história do Leonardo deve estar, né? A história que ele contou, Uma né? história de vida e real e serve para muitas pessoas, né? Isso aí. Tem mais histórias, Betinho? História é o que você mais tem, né? Acho que uma bacana também, acho que a maioria Pode contar uma dos- triste também, os nossos ué, ouvintes né? aí vão até se identificar. Um senhor que ficava ali no restaurante Rosa Amarela. Então, quem passava pela rodovia em Anguera, ali na altura, acho que do 143, perto do restaurante Rosa Amarela, vinha um senhor só com um trapo andando. Então, ele amarrava a sacolinha no corpo. Então, eu sempre morei no Jardim Algaverone e desde criança, 7, 8 anos, eu via esse senhor morando na rua. Só com sacolinha amarrado no corpo. Não aceitava comida, mais ou menos igual o Giovan. Também não aceitava nenhum tipo de ajuda, né? Diversas vezes a nossa equipe de abordagem do Ceprosom foi atrás dele e não quis atendimento, ele saía andando. O próprio Anjo da Noite, a gente foi lá com a perua, ele não quis. Um dia o pessoal de uma empresa ligou que ele tinha um senhor caído há mais de 15 dias debaixo de uma ponte sem se mexer. Nós chegamos até o local. Eu morro de vontade até de mostrar a imagem, porque a gente é muito... Ele deitou debaixo da ponte e jogou palha em cima dele. É um senhor negro, bem negro, e jogou palha. Então parecia que não tinha nada ali, só pedra. A pessoa olhou e viu que tinha um senhor e ligou para nós. E dessa vez também é um que a gente não deu duas opções para ele. Não teve como Você ele vai ou recusar você a nossa vai? ajuda. Faz quanto tempo isso, Betinho? Acho que uns 3 anos, mais ou Porque menos. eu lembro mais ou menos. Você publicou alguma coisa, não isso foi? Foi bem bacana. Eu publiquei no meu Facebook. E a gente, de imediato, já acionou o SAMU. É um senhor também que é meio, né, tem alguns problemas psiquiátricos, não fala coisa com coisa. Chamamos o SAMU, levamos ele para a humanitária. A gente deu um banho nele e permaneceu durante um mês, acho que quase na humanitária, porque ele não sabia nome. Colheu as digitais deles, mesmo assim a gente não conseguiu descobrir idade, não conseguiu descobrir nome. Aí o CREAS, né, que é um órgão da prefeitura, começou a entrar em ação, tentar levantar familiares, alguma coisa assim, também não achou. Mas conseguiu uma vaga para ele no asilo, no João Quil. Ele acabou indo para lá. Foi dado um novo nome para ele, né? Depois conseguiram aí a idade. E depois de algum tempo a gente passou lá no asilo e a gente encontrou esse senhor. Então foi algo, como eu falei, a gente vendo a E ele imagem... tá lá até hoje? Tá lá até hoje. Do mesmo jeito. Você senta aqui, ele vai para lá. Você senta lá, ele sai. Não conversa com ninguém. É um senhor... Descobriu a identidade dele? Foi dado um novo nome, né? E a idade, acho que conseguiram depois que recuperou, acho que as digitais deles, conseguiu Vai ter uma noção da chegar idade, próximo né? da idade, mas foi dado um novo nome, teve que fazer uma certidão tardia que fala, né? Certidão. E então foi dado todo... É uma nova pessoa. Então, quando a gente chegou no asilo e viu aquele senhor daquela forma, a gente ficou também muito emocionado, porque mais de 20 anos na rua, né? Então, só com trapo, a mesma roupa, frio, chuva, sempre uma sacolinha amarrada no corpo. Então, tinha uma sacolinha amarrada na cintura, uma sacolinha amarrada aqui em cima. Então, o pessoal que fazia o trajeto de Limeira Americana, acho que sempre viu esse senhor por ali, né? E hoje ele tá com dignidade, né? Por mais que tenha o jeitinho dele, mas hoje tem uma alimentação, tem uma cama para poder dormir. Um banho E quente. muito bem cuidado no asilo, viu? Até parabenizei o pessoal lá, que ele está sendo muito O bem asilo cuidado. João Pio Filho. Isso, João Pio ele Filho. tá lá. Não me recordo o novo nome dele. O antigo também a gente não sabia, ele nunca falou, mas ele está lá até hoje. Muito legal. Vamos Depois falar eu de pergunto. medical? Vamos Eu ia falar. perguntar, mas depois a gente pergunta, então, para a Joyce. Temos muitas perguntas e muitos comentários por aqui ainda, mas depois de falar de Medical, que também acredita nesse projeto, né? Com certeza. Inclusive, a Medical inaugurou a sua nova sede da Medicina Ocupacional. Foi na última sexta-feira e eu e Renata Reis estivemos lá. Então, vocês vão entender um pouquinho aí desse novo passo dado pela Medical aos seus clientes. Vamos conferir. 28 de junho de 2019, um dia muito importante para a Medical e, claro, para os seus clientes. Está sendo inaugurado um novo espaço destinado exclusivamente à saúde do trabalhador. Eu converso com o Dr. João, com a doutora Rosa, que vão coordenar o trabalho. Dr. João, fala um pouco sobre esta inauguração, sobre a importância para a Medical, que a gente sempre fala que é um patrimônio já de Limeira, e agora esta novidade que é destinada a empresas também que podem fazer parte e usufruir desse serviço.
Sim, a medical ocupacional está bem de acordo com a vocação da medical, né? A medical nasceu para prestar serviços às indústrias, às empresas de Limeira. E nada mais dentro desse contexto do que ter a medical ocupacional. E esse crescimento que hoje está sendo representado por esse novo espaço, que vai trazer mais comunidade, mais eficiência ao trabalho, coroa o nosso grande projeto na parte de medicina ocupacional. Hoje uma inauguração, todos os colaboradores aqui presentes, um espaço muito bonito, agradável para receber o cliente medical. E as empresas também que se interessarem pelo serviço podem participar deste projeto, né, doutor? Sim, porque o nosso projeto é de cada vez mais aumentar o número de clientes. Nós temos hoje 80 mil vidas, 85% dessas vidas são funcionários de empresas de Limeira e nós queremos ter a medicina ocupacional espalhada por toda a cidade. Muito bem, vou conversar agora com a doutora Rosa, que também vai coordenar a saúde ocupacional. Doutora Rosa, fala um pouco deste espaço, né? A estrutura que está sendo inaugurada hoje. Nós já funcionamos há algum tempo como saúde ocupacional e sempre preocupado com a qualidade. E o que a gente sentia necessidade era de um espaço melhor, aumentar também a gama de serviços que a gente pode oferecer num único lugar, tentando ver para a qualidade de vida do trabalhador, de vida quando ele vem aqui. E nós temos uma visão de atender o colaborador e as empresas, visando principalmente a saúde dele, a manutenção e a melhoria da qualidade de vida. E esse espaço vem abrir para nós portas para fortalecer essa visão que nós temos. E doutora, e no caso das empresas, tem leis a ser seguidas, né, que envolvem a saúde do trabalhador. Então, as empresas precisam realmente de um serviço de qualidade para que não haja nenhum problema, né, com a saúde do trabalhador. Exatamente, as NRs já estão há muitos anos aqui e agora com o E-Social, esse tipo de trabalho cresceu e nós estamos aqui preparados não só para cumprir a NR7, que já cumprimos, que é a parte do programa de controle médico de saúde ocupacional, mas também a parte do E-Social, com uma parceria que nós temos com o PPRA e com o E-Social. Então nós estamos ampliando os nossos serviços também de atendimento, não só a todos que necessitam, né, as empresas grandes e pequenas, sejam da assistencial ou não, nem todas as nossas empresas têm que ser da assistencial, a gente também tem algumas que ainda talvez por um número menor, a gente tenha que, não tenham condições ainda de ser assistencial, mas nós podemos fornecer o serviço ocupacional. Nós também temos algumas empresas que já têm o seu serviço de saúde ocupacional próprio, mas precisam de um apoio. Então, nós também fornecemos esse apoio para essas empresas, as grandes empresas que têm o seu serviço próprio. E também temos parceiros e oferecemos apoio a empresas de fora que, porventura, tenham clientes aqui. Então, nós temos uma gama de serviços e sempre prezando no que a gente mais fala, é que dá qualidade e saúde para os nossos clientes. Muito bem, para a gente finalizar então, doutor, é um dia muito importante, como a doutora Rosa já citou, é um serviço que a Medical já prestava, só que agora tem um espaço especializado para isso, muito mais conforto e qualidade aos clientes. Exatamente, aqui nós estamos priorizando o conforto, o acolhimento, ele vai se sentir em casa quando chegar aqui e sairá daqui com toda a sua parte de medicina ocupacional feita. Muito bem, muito obrigada. Então, Nani Camargo para o programa Bastidores. Muito bem. Muito bem, 9h14. Uma grande notícia, né, Renata? Parabéns a toda a equipe Medical com esta importante inauguração voltada aí para a medicina ocupacional. Renata, a gente vai mandar uma foto daqui a pouquinho, você vai mandar para o Neto? Pra gente colocar? Acabei de mandar para o Neto. Aliás, o Neto, de um antes e depois, muito interessante. Acabei de ver, eu não tinha visto, o Neto mandou aqui pra gente, Nani, que ele praticamente todo sábado via o seu Guaraci, em frente à igreja Santa Rita de Cássia, o Neto mora lá perto. Olha lá, essa foto. Então, e esse, então, é o senhor que você acabou de contar. Pista, mais de 20 anos na rua, hein?
Que estava lá na Rosa Amarela, antiga Rosa Isso. Amarela. Mais de 20 anos na rua, naquele trajetinho ali. Olha a forma como ele foi encontrado, Exatamente. né? E essa palha, né? Ele jogou em cima do corpo para se proteger do frio. Como eu falei, ele amarrava sacolinhas no corpo, não tinha roupa, né? E a gente vai mostrar agora a foto de como ele está hoje no Asilo João Quil, né? Isso. Olha só, Mudou gente. um pouquinho, né? Ai, meu Deus Betinho, do céu, olha. que Mudou um pouquinho. história. Não tem como não se emocionar, né? Você vê uma situação dessa, Ah, não. né? Quando a gente chegou lá e ele praticamente recepcionou, né? A gente entrou dentro do asilo, ele que tava lá. A gente foi pra deixar uma senhora lá e foi algo... Ali valeu todo o trabalho. Todos esses anos aí de luta aí já valeu... Só pra esse senhor aí já valeu todo o trabalho. Renata, tem Bacana. mais Parabéns. comentários? Daí, Tem sim, pra tem. gente daí depois falar da parte das crianças Vários também. comentários, vamos ler alguns aqui. O Paulo Gachê, o Fernando Conegundes, ele diz que é um trabalho sério de amor o que você faz, Betinho, ele admira demais. O Fábio Adriano Barbosa diz que o trabalho não para, né? A Sandra Cristina, boa noite a todos. O Tiago Matos, a Cris Robson desejando boa noite. O Fábio Adriano Barbosa, ele diz que você é 10, viu, Betinho? Que Obrigado. faz um trabalho extraordinário com os moradores de rua. Sérgio Oliveira, ele faz um comentário que para ficar limpo não foi fácil. Primeiro ele teve que tratar os traumas, os medos, perdoa a droga, servia para que ele colocasse os sentimentos, depois descobriu que era doente, mais ou menos, né, o que o Leonardo acabou de dizer, as histórias se repetem, né? Francisco das Chagas Terto, ele disse que está falando de Jaçanã, Rio Grande do Norte, e deseja boa noite a todos. Boa noite a você aí, Francisco. Olha, gente, lá Que de longe, hein? bacana. O Newton Cleiton Gomes Tavares desejando boa noite, dizendo que são 2 guerreiros aqui no programa, Leonardo e o Betinho. Irdão. O Emerson Simões dizendo que são pessoas de Deus. A Marita Ferrari, ela diz, assunto excelente, tem muitas pessoas sem informações e essa conversa é muito útil, obrigada. Beijão, Mar. Beijão, a Marita, o Fabiano Hilário, grande amigo, coração maior que o mundo, abraço, O Betinho. guarda municipal, Fabiano. gente Um boa. abraço ao Fabiano, Gilberto Araújo Gomes, tantos e tantos outros comentários aqui, Nani, você tem mais aí para... Não, Renata, tem outros comentários chegando. Aí o pessoal agora tá falando também de remédio, né, pra saúde mental, enfim. Agora, Joyce, essa questão das crianças. O Betinho já falou, a hora que a gente estava mostrando a matéria da Medical, mas não tem tantas crianças nas ruas. Mas tem um trabalho muito importante também que é feito junto a essas crianças que têm contato muito cedo com drogas, com álcool, que não vão à escola, enfim. E pode ser que essas crianças se tornem aí, né, esse adolescente, esse adulto na rua. não é? Exatamente. O Santropop, nós, a abordagem, não fazemos um trabalho voltado para as crianças. Nós temos outro serviço que faz esse trabalho, né, o Serviço de Abordagem Infantil, que é desenvolvido pelo SEDECA. Eles teriam mais propriedade para trazer informações, mas nós do Santropop já sabemos, né, que existe sim um público de crianças em situação de rua, né, adolescentes e crianças em situação de rua, e crianças que têm vivência de rua, né, que voltam para o contexto familiar em alguns momentos, mas que acabam ficando a maior parte do seu tempo em condição de rua por conta também do uso abusivo de drogas. Às vezes só volta pra casa pra comer alguma coisa, enfim, não vai pra escola, fica Exatamente. desaparecido 3 dias e volta. Exatamente, e é um número que nos preocupa, porque sempre que essa criança, esse adolescente está quase fazendo 18 anos, nós temos um trabalho conjunto, né, com o SEDECA, e aí nós nos reunimos e eles nos encaminham esses casos. E aumenta cada dia mais o número de adolescentes, né, se tornando pessoas em situação de rua. E chegam crianças e adolescentes também lá na comunidade Valentes de Davi, Leonardo? É bastante procurado, mas a gente não coloca de menor com maior, é proibido, né? Não tem nem como, né? O tratamento para um adulto... Mulher é uma terapia, criança é outra terapia, né? Totalmente. Então, não tem condições hoje de a gente acolher. A gente indica, 90% a gente indica para algumas comunidades que tem em Limeira ou Padre Haroldo em Campinas. É que esse assunto ele é muito abrangente, né? Se a gente for começar a falar aqui, né, apenas de crianças e adolescentes, também a gente vai falar também de políticas públicas de prevenção, e aí o assunto é extenso e tem muitos trabalhos realizados aqui em Limeira, e é um outro tema, né, Nani, que a gente precisa abordar, não é? Sim. É a questão da prevenção mesmo, né, de como evitar que os jovens entrem cada vez mais nesse mundo de dependência química. Mas,
Mas, Joyce, sobre o Centro Pop, quando se fala em Centro Pop, muitas pessoas acabam lembrando, né, de tantas reclamações que o Centro Pop causou ao se instalar lá na região do Parque das Nações. Conta um pouco para a gente sobre o trabalho do Centro Pop e como é que está essa situação hoje. Porque as pessoas lá... É real, Renata, muitas pessoas ligaram aqui na rádio uma ocasião. Fizeram abaixo-assinado. Reclamando, eu sou Sim, vizinho do Centro Pop, e eles ficam tocando a minha campainha, não tenho sossego, tenho medo de chegar em casa, enfim. Isso aconteceu. Também é uma outra situação, né? Mas sim, assim, aí, na verdade, o Centro Pop, por onde ele teve recusa da comunidade em torno dele, né? Porque... Que é uma pena, né? Eu digo que... são as mazelas da sociedade, do nosso, né, sistema. E não é algo que é gratificante você ter do lado da sua casa, né? É que nem cadeia, né? Faz uma cadeia na outra cidade, ninguém quer cuidar dos seus presos, né? Mais ou menos assim, né? Mas muitas vezes essas pessoas se esquecem dos seus próprios familiares que têm problemas, né? Com certeza. Que fazem uso de droga, familiares que também fazem uso da rua para o uso da droga, familiares que estão em situação de rua por conta dessa questão. Então, assim, nós temos que voltar sempre para dentro para nos sensibilizar e entender que é necessário ter um espaço para acolhimento dessas pessoas, né? Ou elas não vão ter mais onde procurar, ou realmente é o fim da linha, acabou ali e é a morte, né? Exatamente, vamos esperar a morte. Não, é uma questão social, é uma questão de política pública. Nós precisamos ter esses serviços ativos para que nós consigamos tirar essas pessoas da condição de rua. Nós damos os mínimos, sim. Nós damos condição, dignidade para que essa pessoa volte para o contexto social. E é por isso que nós temos casos de sucesso, né? Porque esses serviços existem. Então, aconteceu, sim, na região do território ali, do Ibirapuera, onde está hoje o Centro Pop, desde 2016, né? Mas hoje, mais a menos, né? Nós entendemos, sim, que naquele território existe um público grande de pessoas usuárias de drogas que fazem uso ali da mata do fundo entre Ibirapuera, Secap, Parque das Nações ali, né? Um bairro entra no outro, né, Joyce? É uma grande região de mata e tem um público grande de pessoas que faz uso ali de droga, mas tem que lembrar que não é a maioria dessas pessoas que frequentam o Centro Pop ou que estão em condição de rua. São pessoas que fazem uso do espaço para usar a droga e voltam para a família, que na maioria mora no entorno dessas matas, ali do bairro. E o trabalho acho que é do Centro Pop, né? O trabalho do Centro Pop, qual é? E nosso trabalho é voltado para pessoas em situação de rua. Na grande maioria, são usuárias de drogas, sim. Mas as pessoas que têm família, elas têm que voltar para o seu contexto familiar e tratar a questão da dependência química. Mas aí é uma questão de saúde. E é lá que isso acontece. Aí no CAPS-AD, a questão da dependência química... Aí vocês encaminham para os setores. Isso, para a rede de serviços. Nós temos o CAPS-AD, nós temos o CAPS-2, que também trabalha o transtorno mental. E temos também uma rede que, assim, eu super valorizo, né? O AA, o NA, a Pastoral da Sobriedade, que são serviços que já nos mostraram ali, com a sua experiência, o quão valiosos eles são e o resultado que eles dão. E as histórias? Nossa, porque mas antes a gente vai falar de Bom Pastor. Vamos falar de Bom Pastor, mas olha, tem programa Joyce ainda. estava contando aqui que foi só a gente falar o Betinho, né? Contar uma história que começaram a surgir várias na sua cabeça, né, Joyce? Vai contar. Porque todo dia, né, vocês três aqui, né? Todo dia é uma realidade, é uma novidade, um novo desafio. Muitas vitórias, tem derrotas também. Mas a gente vai falar de Bom Pastor agora, porque a Bom Pastor é parceira deste programa, são mais de 37 anos de experiência. Você já sabe o telefone, a gente fala aqui toda terça-feira, 0800 177227. Quem é cliente Bom Pastor consegue descontos em várias áreas do comércio, academias, né, Renata? Muitos prêmios são distribuídos também a quem é cliente Bom Pastor. E o Valquides conta mais pra gente, ele traz né? mais detalhes. Valquides, vamos lá. O Grupo Bom Pastor possui um clube de vantagens exclusivo para você que possui um de nossos planos. São descontos e parcerias nas áreas da saúde, odontologia, laboratórios, óticas, farmácias, academias, opções de lazer e entretenimento, além de muitos outros estabelecimentos comerciais. Consulte todas as parcerias do Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Clube de Vantagens Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo.
Muito bem, grande abraço ao Valquides, ao Ângelo. E você já sabe, grupobompastor.com.br 0800 177227. Renata, esses minutos finais vão ser para histórias, isso? E também para que eles contem de que forma as pessoas podem entrar em contato se estiverem passando por alguma dificuldade para orientação, e também tantas outras pessoas que gostariam de ajudar tanto Anjos da Noite quanto a comunidade Valentes de Davi, e muitas vezes não sabem como fazer isso. Então depois vocês vão passar os contatos também. Mas Joyce, conta. Bom, os casos que eu acho que nos traz mais a sensibilidade são os casos de idosos, né? Que estão realmente, já não tem mais condição de ficar na rua, né? Debilitados mesmo, a questão clínica, e também os transtornos mentais. E me vieram alguns casos, né? Uma senhora com transtorno mental que não era da cidade, esse caso é recente, né, Betinho? E foi um trabalho árduo da equipe do Centro Pop e do Centro de Acolhida, que inclusive são uma equipe só, tá? Equipe de Centro Pop, Centro de Acolhida e abordagem trabalham articulados, é uma equipe única. E foi um trabalho árduo, nesse caso, de tentar estabelecer vínculo, ela com um transtorno gravíssimo, né? Não conseguia se estabelecer vínculo algum, e mesmo com recusa, nós conseguimos articular com saúde, SAMU, segurança pública, abordagem, e a gente fez um trabalho muito legal, bonito, e hoje essa senhora se encontra acolhida no asilo também, João que o Filho, né? E tá muito bem. É um orgulho pra gente ver a segurança dela, ela tá sob controle, medicação, a doença então está estável, né? Também temos um outro senhor nesse mesmo asilo que ficou muito, muito tempo em condição de rua, muito tempo. Ele, usuário de álcool, depressivo, né? Não era um transtorno tão grave, mas debilitado, foi ficando debilitado, recusava o acolhimento. E quando ele foi apresentado ao asilo João que o Filho, mudou a vida dele. Hoje a gente vê foto deles passeando, eles saindo para passear, tendo uma vida social, né? E isso... Nós temos outros casos também. Não é só o trabalho não, viu, Renata? Tem que ter muito amor, né? Com paciência, certeza. né? É isso, mas são casos que nos uma trazem sementinha muito ali orgulho. que vai, né? Você vai colocando, vai regando, e é isso, né? Exatamente. Para acessar o serviço, posso falar um pouquinho? Por favor, Claro. Joyce. Isso, então assim, para acessar o Centro Pop, a principal porta de entrada é o serviço de abordagem. Se você encontrar alguém em situação de rua, nós sempre falamos assim... Troque meia dúzia de palavras, converse, tente entender quem é. Porque, às vezes, a abordagem de você falar o nome, ela já sabe quem é, já sabe do que se trata, e a abordagem já muda, né, em relação àquela pessoa. Esse é o principal acesso. Ou você pode falar para ir até o Centro Pop, que fica ali no Ibirapuera, ou ligar, se quiser esclarecer também contatos, no 3442-4602. 3442-4602, ou o serviço de abordagem, que é o 3446-8333. Você vai encontrar o Betinho e a Joyce nesses serviços. Joyce, obrigada, viu, por participar. E volte mais vezes. Viu, por esse trabalho. Obrigada. Betinho, conte-nos, então... sobre o Anjos da Noite, de que forma as pessoas conseguem acessar você, para ter orientação também. E que tipo de doação, né, vocês precisam? Bom, a nossa casa de apoio é 100% voluntária, tá? A gente não tem verbas de local nenhum. Então, nós precisamos de alimentação, de pessoas... A gente deixa meio com um protocolo a pessoa tentar conhecer nosso trabalho primeiro. Vou lá um dia tomar um café, vou lá conhecer de perto, aí ver as necessidades do projeto, né? Mas a necessidade maior lá é do ouvido. A pessoa que chega lá para bater um papo, escutar as histórias daquelas pessoas que lá estão, né? A gente, todos os dias, de domingo a domingo, o pessoal tá lá, pode chegar, se quiser ir almoçar, se quiser ir tomar café. Então, estão todos convidados, né? Vou deixar o telefone aqui, que é o 3443-5045, o telefone do Anjo da Noite, né? Se quiser fazer alguma contribuição de alimento, enfim, qualquer tipo de ajuda, ou se quiser conhecer o trabalho, ou se estiver precisando de ajuda também, se a gente, né, conseguir através de uma palavra, de alguma coisa e ajudar de alguma forma, nós estamos à disposição. Fugindo um pouquinho do Anjo da Noite, aproveitando os minutinhos finais, queria deixar aqui o convite a todos os grupos que fazem um trabalho de rua. Hoje aqui em Limeira a gente tem bastante pessoas que levam comida na rua, que levam cobertor, para se aproximar de nós, né? Hoje nós temos o Centro de Acolhida com vaga para 50, dormindo 20. Então é interessante essas pessoas que fazem esse trabalho de rua,
que tem um vínculo muito grande também com esse pessoal, tentar convencer eles para vir dormir no abrigo, né? Para que não sofra mais ainda nas ruas. Então, essas pessoas que fazem um trabalho de rua, um trabalho religioso, que eu não vou falar que é certo ou errado, né? Cada um tem a sua opinião, mas a gente quer somar. Então, juntos, a gente consegue somar na vida dessas pessoas. Vem nos procurar, que a gente também precisa de muita ajuda deles, para tentar convencer essas pessoas aí até o Centro de Acolhida. Obrigado, que Deus abençoe. Betinho, parabéns. Betinho, Obrigado, valeu obrigada, pelo convite. Viu? Parabéns. Aliás, Betinho, que logo vai ser papai. Quase. Papai Logo, Betinho. logo. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Leonardo. Não, eu faço as minhas palavras do Betinho, né? Que a pessoa possa ir lá na comunidade, nós estamos lá no Tatu, né? A rua Vitório de Gaspar, no 321, para conhecer o projeto, ver, né, a nossa necessidade. A gente está em construção, né? A maior dificuldade nossa lá hoje é estrutura física, né? Tijolo, cimento, essas coisas, mas não adianta a pessoa fazer um cheque, senão um cheque é a coisa mais fácil. Difícil é colocar o coração, né? É isso aí. Vai lá, conheça, vê, né? Nós temos uma frase que o amor não hesita em pagar o preço, mas ele restaura a vida. Então, se puder ir lá conhecer, né? O meu telefone é 981-439812. Repete. 981-439812. Aê. Né? E a ideia, literalmente, a gente vai deixar aqui, né? Que acesse vocês. Né? Acesse vocês, perguntem, vocês vão ter nosso endereço, nosso telefone. Com certeza. Né? Os grupos de autoajuda, né? O CAPS-AD, na rua Piauí. Né? A população de Limeira tem que saber o que a cidade oferece, gente. Porque na minha época, se tivesse esse tipo de informação, não tinha sofrido tanto. Entendeu? Porque se eu contar minha história aqui, ou vocês vão começar a chorar, ou vocês vão me internar. Você vai voltar aqui contar. Não, entendeu? Você vai contar. Leonardo, você vai voltar pra contar Vai. agora. Você deixa a gente curiosa. Como é que você faz uma coisa dessa pro jornalista? Como assim? Vai contar depois, Faz então. isso. Então é isso, falta de informação. Tá? Obrigada, Leonel. Parabéns Obrigada, também, Leonardo. viu? Eu queria só um segundinho agradecer. Diga, Joyce. E parabenizar a equipe do Centro Pop, do Centro de Acolhida, da abordagem social. São pessoas extremamente especiais. E o Ceprosom, que todo o apoio que essas equipes precisam, eles nos dão. Então, é realmente gratificante fazer parte de tudo isso. Aí, parabéns a todos. Obrigada, viu? E a gente está terminando o programa, né, Renata? Sempre lembrando que o programa continua na página da Educadora, continua na página do Bastidores. Recomenda o programa, compartilha, porque o assunto foi muito bom. Todos nós aprendemos nesta noite. Muita gente pode precisar, não é? É isso aí. Tchau, Rê. Tchau, Nani. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Tchau, gente.